Bom, pessoal, como eu disse, ondulatório é um tema fundamental, importantíssimo nos grandes vestibulares, inclusive no nosso queridinho Enem, né? Talvez a prova mais importante que vocês vão fazer na vida de vocês aí. Então, vamos com calma sobre esse tema, beleza? Primeiro, antes de definirmos a ondulatória, vamos entender o que é a ondulatória, o que é essa área da física, tá? Ondulatória, pessoal, nada mais é do que o estudo das oscilações, ok? Oscilações. Por exemplo, isso aqui é uma oscilação, tipo um relógio de pêndulo, tá? Um pêndulo faz um movimento oscilatório. Ele anda, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que mais tem um movimento oscilatório? Por exemplo, isso aqui, ó. Vamos supor que a minha blusa seja uma bandeira tremulando. A bandeira tremulando também faz um movimento oscilatório. As partículas do seu corpo que estão constantemente recebendo e perdendo calor para o meio ambiente, elas estão se mexendo em movimentos oscilatórios. Então, a oscilação, galera, ela nada mais é do que um movimento harmônico, tá? Está ocorrendo sempre no seu dia a dia, em tudo à sua volta, ok? Então, se a ondulatória é uma parte das oscilações, a gente primeiro vai entender aí o que é uma onda. Agora que você sabe o que é uma oscilação, o que é uma onda, tá bom? Onda não é só aquilo que vocês veem lá, aquela coisa bonita, ok? Ondas podem ser de diversas formas. Formas eu falo visualmente falando, tá? Porque tem uma classificação de onda que conta a sua forma e só tem dois tipos. Mas uma onda, ela nada mais é do que algo que vai transportar de um ponto para o outro energia sem, presta atenção, sem transportar matéria. Exemplo, corda de violão. A corda do violão está presa dos dois lados, né? Eu vou lá, vou dar uma nota. Eu estou empurrando todas essas cordas para baixo, então as cordas vão fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Se você pensar na partícula que compõe a corda do violão, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso é um movimento oscilatório, para cima e para baixo. O que esse movimento vai acarretar? Vai acarretar aí num desenvolvimento energético ao longo da corda, que vai ser passado molécula por molécula. Vai ter um transporte de energia molécula por molécula. E aí você vê aquela cara bonitinha da onda fazendo assim, não é? Então, a onda, ela não pega aí matéria e tira de um ponto e põe no outro. Por exemplo, a partícula que compõe o violão não vai sair daqui e chegar lá. Tudo bem? Ela vai ir para cima e para baixo. A energia vai ser transportada. Então, a primeira coisa que você tem que saber necessariamente é sobre o que a gente entende por uma onda. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Uma onda transporta energia sem transportar matéria. Então, transporta energia eu vou usar esse E aqui, tá? Sem transportar matéria. Pessoal, quando eu falo matéria, é massa mesmo, tá? Essa definição ficou clara para todo mundo? Isso tem que estar muito claro para todo mundo. A partir do momento que isso fica claro, as coisas andam. Bacana. Bom, se isso ficou claro para todo mundo, agora vocês estão aptos a entender melhor as características de uma onda propriamente. Quais são as classificações de uma onda, tá? A onda, ela vai ser classificada em relação a duas coisas. Ela pode ser classificada quanto à sua forma. Então vamos lá.
Então a onda vai ter a classificação quanto à sua forma e natureza. Então, se a onda vai ser classificada em relação a esses aspectos, eu vou dividir esses aspectos em dois, para a gente destrinchar um por um. Então, eu vou falar primeiro da forma e depois da natureza. Prestem muita atenção agora, hein? A forma, ela pode ser de dois jeitos. O primeiro jeito, que é a cara de uma onda mesmo, ela pode ser longitudinal. O que é uma onda longitudinal? Para explicar uma onda longitudinal, eu vou colocar aqui o exemplo de uma mola que tem aí seguinte condição. Bom, é uma mola em três estados aqui, tá? Eu vou colocar esse estado é o início, esse estado aqui é o meio e aqui é o fim. O que está acontecendo aqui com esta mola? Da esquerda para a direita, tá, galera? É como se eu tivesse pego uma mola, eu vim do lado esquerdo dela e dei um tapa na horizontal, tá? Eu dei um tapa. O que vai acontecer? A mola ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Querem ver? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no patch. Esse site aqui, gente, é um site muito legal para vocês, se vocês quiserem fazer simulações de situações físicas. Situação de atrito, balanço, campo elétrico, que vocês vão estudar no que vem, ó. Tem um monte de coisa, tá? Som e ondas aqui. Deixa eu tirar o resto. Deixa eu ver se consigo achar uma simulação. Onda numa corda aqui. Acho que aqui eu consigo mostrar para vocês. Colocar uma tensão média, um amortecimento nenhum. Pulso. Amplitude zero. Tá. Extremidade fixa. Manual. Tá. Eu não consigo. Legal, consigo sim. Pessoal, olha só. Ó. Vocês estão vendo que tá indo e tá voltando molécula por molécula? Olha só. Vai e volta. Vai e volta. O que eu fiz? Eu peguei a chave inglesa e coloquei ela para frente. E aí o pulso vai e volta. Vai e volta. O que eu quero que vocês visualizem? Quer ver, ó? Que a minha propagação é da esquerda para a direita, certo? A propagação do quê? Da energia, sim? E a perturbação das moléculas é também na horizontal, da esquerda para a direita.
É na mesma direção. Ó, ó, vai e volta. Então, propagação da energia e perturbação das moléculas na mesma direção e no mesmo sentido. Tudo bem? Essa é a característica da longitudinal. Igual eu fiz aqui, ó, uma mola que vai fazendo assim. Se eu dou um tapa nela da esquerda para a direita, ó, a energia se propaga para cá. Veja que aqui está comprimido, ó, da esquerda para a direita. E a minha perturbação também é horizontal. Então, perturbação molecular e propagação de energia na mesma direção e sentido. Isso é uma onda longitudinal. Sim ou não? Beleza. Agora, segundo tópico, ainda dentro da forma, uma onda transversal. Uma onda transversal, aí sim, nós temos aquela carinha que você já conhece, tá? Que vai fazer isso aqui. E aí eu vou ter duas coisas, uma aqui e outra aqui. Tá? Já falo o que é cada uma delas. Ó, eu vou usar o simulador de novo. O que seria a classificação aí de uma onda em sua forma quanto a ela ser transversal? A vibração molecular eu vou colocar na vertical agora. Eu quero que vocês olhem no simulador para onde vai a energia, como a energia se propaga. Deixa eu melhorar esse pulso aqui, tem que fazer mais rápido. Ó, presta atenção. Presta atenção. O que eu fiz com a chave inglesa? Eu fiz assim, né? Então minha perturbação molecular é na vertical. Para onde está a minha propagação de energia? Horizontal. Não se atentem a ela ir por cima e voltar por baixo. A gente vai estudar isso na próxima apostila, que é o fenômeno da reflexão de uma onda. Mas olha só, ela oscila em molécula para cima e para baixo, e a propagação da energia é horizontal. Você tá vendo? Tá vendo? Se eu aumento o amortecimento, ela para, né? Bom, então, deixa eu ver se eu consigo colocar como um oscilador. Ó, um produtor de ondas de alta frequência, olha só, que a gente vai discutir também. Baixa frequência, alta frequência. Amortecimento nenhum. Olha lá, que legal. Tá bom? Então, onda transversal tem essa carinha aí, ó. Oscilação aqui, perturbação assim. Então, dando sequência aqui, ó, a energia se propaga perpendicular à vibração molecular. Tem uma relação aqui de perpendicularidade entre as duas coisas, tá? Isso é uma onda transversal. Ninguém tá com dúvida até aqui, tá de boa. Legal. Agora vamos para a parte 2, quanto à sua natureza. Aí eu não vou conseguir usar o simulador, tá? Porque aqui é conceito, não é nada visual. A onda ela pode ser mecânica. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que ela necessita, ela tem uma necessidade de um local para se propagar. Por exemplo, isso aqui, ó. Quando eu bato na minha mão, o que eu faço? Eu vibro as moléculas da palma da minha mão e emito no ar um som. Ou seja, o som ele está se propagando nas moléculas de ar. Exemplo, imagina você aqui, ó, você vai lá e você fala alguma coisa, certo? Quando você fala alguma coisa,
O que você está fazendo? Você está empurrando o ar que está à frente da sua boca. O empurrar o ar é fazer as moléculas do ar vibrarem. Essas moléculas vibrando se propagam molécula a molécula pelo ar até que atingem o ouvido de outra pessoa, e o ouvido é o captador, é o sistema que reconhece essa vibração como um som. Então, a gente tem aqui a voz da pessoa emitindo uma onda sonora, o som se propagando no ar, o ar sendo o meio material. Temos aqui o som como uma onda mecânica, como exemplo, que é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Tudo bem? Essa é a definição de uma onda mecânica. O que seria agora uma onda que não é mecânica? Seria uma onda eletromagnética. Não vem ao caso você entender o eletromagnetismo agora, só lá no segundo ano, tá? O que é importante você saber de uma onda eletromagnética? Ela não precisa de um meio material para se propagar. Por exemplo, o nosso lindo, lindo amigo Sol, nosso queridão, a nossa estrela, está emitindo aí, ó, luz, o Sol. Ele emite luz para um determinado ponto aqui. Uma coisa minúscula e ridícula chamada Terra, chamada seres humanos, né? Então, essa luz, ela sai daqui e ela vem na forma de onda até que atinge você. Você aqui, ó. Então, pessoas, aonde que essa luz está andando? No ar? Tem ar lá em cima? Não tem, né? Ela está andando aonde? No vácuo. E o vácuo nada mais é do que um meio não material. Um meio não material é classificado como um local onde temos o menor número de átomos por metro quadrado. Isso significa que a luz, ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, uma onda eletromagnética é uma onda que consegue se propagar sem ter um meio material. Ela pode se propagar em meios materiais, mas ela não necessita, diferente de uma onda mecânica. Tudo bem? Exemplo aqui, a luz. Tá claro para todo mundo, gente? Sim ou não? Portanto, a onda sempre vai ter o arranjo forma-natureza em classificação, né? Ela pode ser longitudinal e mecânica, ela pode ser eletromagnética e transversal, tudo bem? Então você precisa classificar quanto a isso. Todas as ondas chegam do Sol? Não. Claro que não. Não, uma parcela minúscula chega aqui. O Sol é muito maior que a gente e ele é uma fonte extensa de luz, então ele emite luz para todas as direções e sentido. O que atinge a gente é só um pedacinho. Nenhuma dúvida. Posso apagar isso aqui? Apagando rapidinho. Pronto. Agora, você tem que entender as principais características de uma onda. O que caracteriza uma onda? Para isso, eu vou tentar reproduzir uma onda bem grandona aqui. Vai ser difícil porque eu desenho pelo mouse, né? Mas eu vou tentar, beleza? Aqui eu vou colocar tamanho e tamanho melhor. Então, vou colocar no eixo Y um tamanho em metros, o comprimento, e no eixo X também em metros. Eu vou tentar, hein, gente? Não vai ficar lá aquelas coisas, mas eu tento. Eu juro que na lousa da sala de aula eu desenho melhor que isso aqui. Tá, só para você entender, é um esboço, tá? Então, uma onda tem essa carinha, uma onda transversal, e aqui ela vai ter alguns elementos. Primeira coisa, por que eu coloquei esses dois eixos? Para a gente se localizar em tamanho, tá bom? Então, no eixo Y tem um tamanho e no eixo X também. Bom, características de uma onda, elementos que compõem uma onda. Vamos lá. A onda, ela tem um ponto sempre mais alto e um ponto sempre mais baixo, tá? O ponto mais alto de uma onda vai ser chamado de crista da onda. Então, aqui
Este ponto aqui é a nossa crista. A gente ouve bastante esse termo em surf, né? A crista da onda está no topo da onda. E o ponto mais baixo é o vale. Você ouve isso aqui em geografia, né? Quando você estuda geomorfologia. Então, nós temos aqui uma crista e um vale como dois pontos de uma onda, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Tá. Ondas são todas iguais? Não, né? Ondas podem subir mais do que outras. Então, essa subida ou descida de uma onda, a gente vai chamar de amplitude da onda. Então, aqui, ó, esse tamanho é a amplitude. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, tá? Você não vai me falar que a amplitude é a distância da crista até o vale. Tá vendo que esse ponto do meio é o ponto de referência? Lembra que eu falei que a onda tem que ter uma crista e um vale? Então ela sobe e desce. Mesmo tamanho, amplitudes iguais. Então, a amplitude é esse tamanho aqui, é dado em metros do sistema internacional, tá? O A, vou colocar aqui no cantinho uma legendinha, tá? A de amplitude. Estão acompanhando, galera? Estão acompanhando? Vocês já morreram já? Estão aí? Estão me ouvindo? Legal. Bom, então a nossa amplitude da onda determina a altura dela, né? Beleza. Todas as ondas, elas são iguais? Por exemplo, em relação a quantas vezes elas sobem e descem? Não, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que definir dois caras aqui. Dois caras muito importantes. O primeiro deles, você já sabe, é a frequência. Você já usou isso. Você já estudou o movimento circular. Então você sabe que a frequência de alguma coisa é o número de oscilações que ela faz, né, dentro de um determinado período. Quando você estudava movimento circular, você falava que a frequência de um corpo em MCU era o número de voltas que ele dava dentro de um período. Como a gente está falando de onda, a gente vai falar que a frequência de uma onda é o número de oscilações que ela realiza dentro de um determinado intervalo de tempo, que é sempre repetitivo, então dentro do nosso período. Logo, frequência fundamental é dada por 1 sobre T. 1 sobre T. Se recordam disso? Sim ou não? Se não recordar, tem que buscar ver isso aí de novo, hein? Período é o outro cara, é o inverso da frequência, né? Porque se frequência é o número de oscilações que a onda faz em um determinado tempo, o tempo, que é o período, é o tempo necessário para que a onda faça uma oscilação. Então, o período é igual a 1 sobre T, ou 1 sobre F. Não pode esquecer disso, hein? Frequência dada em Hertz, período dado em segundos, né? Tá. Agora presta atenção. Presta atenção, que agora não vai ser fácil de visualizar. Eu vou colocar em pontos aonde começa e aonde termina a onda. A onda começa, acompanhe o meu mouse, por favor. Tá? A onda sobe, tem uma crista, continua, tem um vale, continua, e quando ela chega aqui, ela está pronta para iniciar uma nova oscilação. Então, a oscilação de uma onda tem sempre que ter uma crista e um vale. Só essa primeira parte não é uma onda, é metade de uma onda. Tudo bem? Uma onda completa tem que ter uma crista e um vale, tem que subir, descer e voltar ao seu ponto de origem. Tudo bem? Sim ou não? Se não, pergunta que eu explico de novo. Sim? Ótimo. Todas as ondas têm esse mesmo tamanho? Não. Então, cada onda tem uma característica fundamental que é o seu comprimento. Então, essa distância aqui, ó, essa distância, ó, com essa aqui, esta distância
a gente vai chamar de lambda. Lambda. Quem é o lambda? O lambda é o comprimento de onda. Uma das principais características de uma onda. Entenderam o comprimento da onda, o lambda? Sim? De boa, né? De boa. Agora vamos lá. Estão preparados? Espero que estejam preparados, hein? A onda, ela não terá atrito. Então ela sempre sobe e desce, fazendo esse movimento oscilatório com as mesmas amplitudes para sempre. Portanto, o que a gente tem que caracterizar aqui é a velocidade dessa onda. Ah não, cinemática, vai entrar aqui, vai. Vai entrar aqui. Mas a parte mais básica da cinemática é mais tranquila, tá? Se eu não tenho algo que desacelere a minha onda, não possuímos aceleração. Se a onda não possui aceleração, ela percorre uma determinada região do espaço com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a gente sabe que a velocidade da onda pode ser calculada por essa expressãozinha muito conhecida por vocês. Lembram disso? Ótimo. Agora presta atenção. O deslocamento da onda é sempre de lambda em lambda. Então eu vou colocar o ΔS como lambda. E esse lambda ocorre sempre no mesmo intervalo de tempo, que a velocidade é constante. Portanto, esse T é chamado de período. Deixa eu ver aqui a dúvida. Cada onda pode ter uma velocidade diferente em algum momento? Olha só, a onda ela só desacelera se você muda o que a gente chama de densidade linear de corda. A gente vai ver na próxima apostila. E a velocidade da onda vai mudar, tá bom? Mas não trataremos com mudanças de velocidade aqui por enquanto. Entender essa transformação que eu fiz de ΔS, ΔT para lambda sob período? Vocês entendem que escrever lambda sobre T é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó? Sim ou não? É igual, né? Isso é igual a isso. Ah, professor, por que você fez isso? Que bosta, ficou mó feio. Presta atenção. Quem é 1 sobre T? 1 sobre T não é F? Então a gente vai escrever a velocidade de uma onda como lambda vezes F. Comprimento de onda vezes sua frequência. Unidades, as mesmas do sistema internacional. Velocidade em metro por segundo, lambda em metros e frequência 1 sobre segundo, que é hertz, diga de passagem. Tudo bem? Isso, Gabi. Boa leitura. Aonde isso daqui está no seu cotidiano? Aonde você vê isso no seu dia a dia? Naquele famoso exame chamado de eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Você põe lá as coisas aqui no corpo, né? E aí você vai ter a medida dos seus batimentos registrados naquela maquininha, seja no papel ou seja na tela, né? Aquelas coisas de filme que fica lá quando tá operando alguém, fica o batimento lá da pessoa, e aí você tem a onda gerada, é um pulso, né? Quando o seu coração bate, ele tem a sístole e a diástole. Vocês já estudaram isso em biologia? Vocês lembram disso? Tanto que a pressão que a gente mede é medida assim, tantas sístoles para tantas diástoles. Então, pra gente falar, tá 14 por 5, é isso que a gente está falando. Aquela tum-tum, tum-tum, essa batida do coração, ela vai gerar pulsos que vão bombear o seu sangue. A pressão que vai sendo lançada o seu sangue vai sendo lançada em forma de oscilação.
conforme seu coração aumenta, a gente fala que aumenta a frequência cardíaca. Se a frequência aumenta, significa que eu estou tendo maior número de oscilações. Tá vendo? Então, a gente tem essa relação com o cotidiano aí. Então, o órgão principal, que é o seu coração, juntamente com o seu cérebro, claro, mas o coração é um órgão que realiza um movimento oscilatório, que realiza aí oscilações. Tudo bem? Tá vendo? Por isso que o melhor batimento é quando tá sem bater, porque não tem o calcular. É verdade. Quando pegar a prova de física, você pode pensar assim. Você pode falar assim, bom, eu já tô morta, eu já morri, meu coração já parou, né? Acabei de ler a questão 1, já tive um ataque cardíaco, meu coração parou. Então, a resposta de todas as questões de ondulatória é frequência zero. Não teremos mais ondas emitidas pelo meu coração, que eu já morri, né? Pode pensar assim também. Pessoal, brincadeiras à parte, ficou entendido essa parte do conteúdo, que é a parte mais extensa, a próxima é mais rápida. E a parte mais difícil também. Sim? De boa? Legal. Pessoas, chegamos ao final da nossa aula, já é 1h10. Não saiam daí que eu vou fazer a chamadinha, mas a gente finaliza a parte teórica da nossa aula por aqui, tá bom?